Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, eu já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o tricolor. Gente, vamos falar sobre convocações. Nessa sexta-feira, as redes sociais foram movimentadas aí pelas convocações das seleções. E a torcida do Grêmio também se movimentou muito por conta de algumas convocações de jogadores que estão ainda no tricolor e de outros jogadores que já passaram por aqui, mas já estão em outras equipes. Começando pela convocação da seleção pré-olímpica, seleção de base, o goleiro Gabriel Grando foi convocado pelo técnico Ramon Menezes, vai fazer os dois amistosos pela seleção nos dias 7 e 11 de setembro, os dois jogos contra a seleção pré-olímpica do Marrocos. Os jogos vão acontecer lá na África. E uma dessas vagas tinha ficado em aberta, da convocação do Ramon Menezes, por conta da saída do corte, né, de última hora do Luiz Henrique, jogador do Betis, que acabou sendo cortado de última hora por conta das investigações. O nome dele foi citado em umas investigações que estão acontecendo lá na Europa por conta de manipulação de resultados. Então o nome dele foi cortado de última hora, sobrou uma vaga que até então não tinha sido preenchida. No final da noite desta sexta-feira, foi divulgado então o nome do último convocado da seleção e veio o nome de Bitelo. Bitelo vai sim para a seleção junto com o Gabriel Grando, e os dois jogadores vão disputar os jogos dos dias 11 e 7 de setembro contra o Marrocos lá na África. Beleza, pessoal? Isso é muito bom, isso é sensacional para os dois jogadores, principalmente para o Bitelo neste momento que o jogador que o Grêmio está tentando vender o jogador, no caso. O Bitelo, ele no mercado ele tem um valor um pouco menor por conta de não ter convocações para a seleção de base, por conta de não ter convocações para a seleção principal, por conta de ele ter menos minutos na Série A. Isso tudo conta para a valorização do jogador. E o Bitelo, como ele tem tudo isso menos, ele não tem convocação, tem menos minutos na Série A, tudo isso acaba contribuindo para o valor do Bitelo ser bem menor. É um jogador técnico, um jogador que tem mercado, mas isso acaba influenciando no valor. Então o Bitelo tendo agora uma convocação, o valor dele, ó, já começa a ganhar um pouco mais de mercado. E a questão do Gabriel Grando é a mesma coisa. Vocês lembram que no início do ano o Grêmio queria vender dois goleiros, era o Gabriel Grando e também o Breno acabou saindo, aí teve aquele rolo todo com o Adriel também acabou saindo, e o Grando ficou, tá se destacando, tá se afirmando cada vez mais na titularidade do tricolor, e com tudo isso ele vai ganhando mercado, pelo empenho dele, pelo jogo dele, mas também ganhando visibilidade pelas convocações. Os dois jogadores, então, farão parte da seleção pré-olímpica. Outros dois jogadores que passaram pelo Grêmio já não estão mais aqui no tricolor, foi no ano de 2020. Os dois laterais, o Wanderson e o Caio Henrique, foram convocados pelo técnico Fernando Diniz e vão jogar na seleção principal no dia 8 contra a Bolívia e no dia 12 contra o Peru. A convocação dos dois jogadores também foi muito comemorada pela torcida gremista nas redes sociais. Para vocês verem, né? Quando o jogador ele joga, ele tem um certo apreço com a torcida chega a comemorar convocações. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Agora, quando o jogador ele sai com a falta de caráter, podemos dizer assim, aí, meu amigo, nem com reza brava, não tem o que fazer. Gente, vamos avançar no assunto então, porque vocês viram aí o título do vídeo e eu sei o que vocês querem. O Antônio Brum, vice futebol, e o presidente Alberto Guerra deram uma entrevista ontem à noite pro pessoal lá da Copeiro TV. A primeira entrevista foi do Guerra. O Guerra falou sobre sobre movimentações do Grêmio, falou sobre o planejamento do ano, falou sobre vaga na Libertadores. Vocês lembram que eu acho que foi a entrevista do Renato após o jogo do Flamengo. O Renato disse, aqui na Arena, o Renato disse, olha, o grande título do Grêmio esse ano é vaga na Libertadores. É a vaga na Libertadores. Só que ontem o presidente ele já deu uma declaração diferente, uma declaração colocando o pessoal mais contra a parede. O presidente disse, olha, com um clube do tamanho do Grêmio, com um elenco do tamanho do que o Grêmio tem, a vaga na Libertadores é uma obrigação. O presidente já colocou o pessoal contra a parede. Já não é uma questão, é um título. Não. É uma obrigação. Por quê?
Porque lá na janela, o Grêmio tendo essa vaga na Libertadores, o Grêmio já ganhou um valor melhor no Brasileiro. Então o Grêmio ficando entre os 4, daqui a pouco o Grêmio tira aí seus 20 milhões. Aí o Grêmio, só por participar da primeira fase da Libertadores, o Grêmio já deve ganhar ali seus 15, bom, né? Então aí já são 35 milhões. Então isso tudo acaba ajudando o Grêmio lá em janeiro na hora de contratar mais qualidade, ter mais jogadores, ter mais opções do banco. Tudo isso influencia. Então o Grêmio estar na Libertadores é importante e é uma obrigação, segundo o presidente Alberto Guerra. O Antônio Brum também foi entrevistado nessa ocasião e ele foi perguntado sobre contratações, porque o pessoal cobrou muito ele após essa eliminação contra o Flamengo por conta das janelas. Pô, essa janela não foi, essas contratações da janela não foram boas, não foram não sei o que e tal também. Aí ele disse, principalmente por conta de Lucas Moura. Porque o pessoal cobrou, pô, você não viu que o Lucas Moura tava livre, foi pro São Paulo, por que tu não tentou? Porque ele disse, olha, a gente tentou, a gente conversou com o Lucas. O Luiz Wagner Vivian, que é o executivo de futebol do Grêmio, ele tem uma relação estreita com o Lucas, ele tem uma relação mais próxima com o Lucas e conversou com ele. Só que ele não queria jogar em clube nenhum no Brasil que não fosse o São Paulo. Então às vezes o pessoal pensa, o jogador vem pra cá e tudo, vai pra outro clube e aí o pessoal pensa que a gente não tentou. A gente tenta, só que tem que haver também uma relação do jogador querer vir pro clube. E no caso do Grêmio ainda mais especial, porque o Grêmio é um jogador caro, o Grêmio precisa convencer o jogador e daqui a pouco se o jogador não quer, uma proposta financeira um pouco maior, pode ser uma oportunidade de convencimento, algo do tipo. E nessa questão, o Grêmio não tem essa opção. O Grêmio não tem valores para seduzir o jogador, podemos dizer assim. Então, no caso do Lucas, o Lucas não queria jogar em outro clube, a não ser o São Paulo, e o Grêmio também não tinha algo grandioso a oferecer para o jogador e acabou ficando por aí nessa questão. Mas fato é, o Grêmio tentou a contratação de Lucas Moura. Para encerrar, sobre Soares, ele foi questionado, a pergunta foi sensacional até, porque o pessoal perguntou para ele assim, tá, vamos lá, o Grêmio consegue a vaga na Libertadores, o Grêmio vai pra Libertadores o ano que vem, qual a chance do Soares, de repente, mudar de ideia, querer ficar, do Soares querer jogar essa Libertadores, ou quem sabe até o meio do ano, e aí o pessoal já foi desconversando, né, o Antônio já foi desconversando, o Soares ele precisa fazer o tratamento no joelho, o Soares ele procura agora uma liga menos competitiva, algo mais tranquilo, para ele, tanto para a família. Então, assim, é quase zero. Aqui a gente não diz zero porque futebol você sabe como é que é. Então, mas assim, é 0,5% disso reverter. Hoje, Soares em dezembro está fora do Grêmio. O pessoal do Grêmio já não dá nenhuma esperança disso acontecer ao contrário. Mas futebol a gente não pode cravar nada. Sabe como é que é? Chega lá no final do ano, daqui a pouco todo mundo sabe que ele quer ir para Inter Miami. Chega lá, Inter Miami não consegue contratar ele, não consegue aquelas vagas, ou não consegue valor, sei lá o que acontece. Daqui a pouco ele fica aí mais meio ano, mais um ano, seja lá como poderia acontecer. E aí a gente tá passando por mentiroso. Mas hoje, o fato é que o Grêmio desconversa sobre qualquer permanência de Soares, porque o Grêmio não cria uma esperança, não nutre essa esperança de que Soares pode permanecer no tricolor. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o tricolor. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!